de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha, de novo nesse estúdio lindo, né, da Rádio Mundial. O tema de hoje é Guerra Mundial? Ponto de interrogação. Guerra Mundial? Ponto de interrogação. Apresentação. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, atualmente, talvez você tenha esse dado, mas é um dado muito importante. Atualmente, podemos destruir o nosso planeta 13 vezes com as armas nucleares existentes. Os principais líderes do nosso planeta sabem disso. Então, eles sabem que o planeta duraria muito pouco tempo se começasse uma guerra nuclear, uma guerra atômica nuclear. Eles sabem que se iniciássemos uma guerra nuclear, o planeta talvez durasse apenas 15 minutos, 20 minutos, se tanto. Com uma sucessão de bombas nucleares sendo lançadas aqui e ali, o planeta seria todo destruído rapidamente. Então, os grandes líderes mundiais sabem disso. Então, se houvesse uma guerra na atualidade, não seria do tipo como a gente viu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, porque seria o planeta inteiro seria destruído. Portanto, os grandes líderes mundiais sabem que não podem iniciar uma guerra nos moldes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, porque agora o nosso planeta inteiro seria destruído em pouco tempo. Então não dá para fazer uma guerra com bombas mais, porque aí destrói tudo. Não vai ter sobreviventes, não vai ter mais planeta como nós conhecemos, né? Por isso, uma guerra mundial teria de ser feita de outra forma. Olha, isso é muito importante. Se houvesse uma guerra mundial, ela não poderia ser nuclear, pelos motivos que eu expliquei. Então, com armas nucleares, pelos motivos que eu expliquei. E aí que eu trago uma ideia, que você pode concordar ou discordar. Você pode dizer, não, André, eu discordo plenamente do que você está falando, ou concordo. Aí você é que vai definir o que você pensa. Na minha opinião, doxa, né, do grego, esta guerra já aconteceu nestes anos de 2020, 2021 e 2022. E aí eu explico. Foi uma guerra híbrida, com armas biológicas. Então, o vírus SARS-CoV-2, que trouxe a Covid-19, armas midiáticas, com toda a desinformação da grande mídia, e armas econômicas, com medidas como lockdown, destruindo economias individuais, de empresas e de países. E se essa ideia estiver correta, podemos concluir que os piores momentos dessa guerra híbrida já passaram. Então, se a guerra que houve foi uma guerra híbrida, então biológica, midiática e econômica, os piores momentos já passaram. Para verificar essa ideia que eu trouxe hoje, você pode assistir à apresentação de Bill Gates de 2015. Olha aí, no YouTube. Essa apresentação tem o seguinte título. Ela se chama Bill Gates, a próxima epidemia? Ponto de interrogação. Não estamos preparados. Vou repetir. Bill Gates, a próxima epidemia? Ponto de interrogação. Não estamos preparados. Então você pode assistir no YouTube. Então você coloca esse título e assiste no YouTube. A entrevista está em inglês, né? Aí você aproveita e treina o seu inglês. Ele começa dizendo que quando ele era criança, todos tinham medo de uma guerra nuclear. Aí que ele fala claramente que o grande risco, depois de 2015, lembrem-se muito disso, ele fala em 2015, a pandemia começou em 2020, oficialmente, né? Então ele fala em 2015, a pandemia começa em 2020.
Então ele fala claramente que o grande risco, depois daquela ocasião da apresentação dele de 2015, não seria uma guerra nuclear, pelos motivos que eu expus. Quer dizer, todos os líderes mundiais sabem que uma guerra nuclear destruiria rapidamente o planeta. Mas uma pandemia, e ele até mostra na apresentação a foto primeiro de uma guerra nuclear, de uma bomba atômica explodindo, e depois a foto de um vírus. Olha que coincidência, né? Olha quanta coincidência, né? Mas como ele poderia saber disso em 2015, né? 2015 já sabia disso? Como, né? Se a pandemia só começou em 2020. Primeiro, ele tinha informação que uma guerra nuclear não seria possível porque destruiria todo o planeta rapidamente. Então essa informação ele já tinha. Então, por este raciocínio, ele entendia que uma nova guerra não poderia ser nos moldes antigos, né, com armas. Porque se fosse nos moldes antigos com armas, então rapidamente o planeta todo seria destruído. Sendo assim, a única guerra possível seria uma guerra biológica, ou então uma guerra híbrida. Olha aí. Aí é que vem a segunda etapa da minha ideia, tá bom? Que você pode, de novo, concordar ou discordar. Não, André, discordo totalmente. Olha, faz sentido. Pensa um pouco. Já temos indícios suficientes para concluir que o vírus SARS-CoV-2 foi produzido em laboratório. Ele tem inclusive patente, ok? Para provocar a pandemia da Covid-19. Então foi algo feito propositalmente, que acabamos de vivenciar em todo o mundo. Então já temos indícios suficientes para entendermos que não foi uma coincidência, não foi um acidente, como a mídia divulgou, uma pessoa que comeu carne de morcego no mercado, essas bobagens que eles falaram. Não é nada disso. Ele estava no laboratório de Wuhan e foi produzido em laboratório. Tudo indica que a primeira produção foi no laboratório de Fort Detrick, nos Estados Unidos. Tudo indica que foi produzido lá pela primeira vez e depois foi aprimorado em outros laboratórios. E depois foi para o laboratório de virologia de Wuhan. Na minha opinião, Bill Gates não tem dons proféticos, né? Não é que ele estava lá profetizando, né, num momento de grande inspiração profética. Não é nada disso. Mas ele já sabia dessa guerra híbrida que iria ocorrer. E estava sendo preparada. E aí que vem uma hipótese também minha, uma ideia minha. Pode concordar ou não. E provavelmente foi até cúmplice de toda essa preparação. Na minha ideia, sim. Mas pensa um pouco, vê se é isso e tudo mais. Porque são apenas ideias, né? Muitos religiosos, então vamos para uma outra etapa. Muitos religiosos afirmam acertadamente, mas muito acertadamente, com bons fundamentos, que estamos vivendo o período apocalíptico. Então, aquele período previsto por João Evangelista, que escreveu na ilha de Patmos, esse texto chamado Apocalipse, ou The Book of Revelation, né, em inglês, né, o livro da revelação, do que iria acontecer no futuro. E são tantos indícios semelhantes, são tantas coisas semelhantes, que fica muito difícil duvidar que esse texto não estava se referindo ao momento atual e à guerra híbrida que aconteceu na atualidade. Então, muitos religiosos afirmam com bons fundamentos que, segundo o texto do Apocalipse, há ou haverá uma guerra no mundo. Então, na minha visão, já houve o principal da guerra híbrida,
mas alguns acreditam numa guerra nuclear. Eu entendo que essa não é uma possibilidade. Os líderes do mundo sabem o que é uma guerra nuclear e sabem que o planeta inteiro seria destruído em pouquíssimo tempo. Vamos lembrar, existe um potencial bélico de destruir o planeta 13 vezes. 13 vezes. Então, em pouco tempo, joga uma bomba atômica aqui, joga outra bomba atômica ali, joga uma bomba de hidrogênio ali, joga outra bomba de plasma ali. Em pouco tempo, o planeta inteiro seria destruído, devastado, em pouquíssimo tempo. E eu também estudei o texto do Apocalipse e concordo com a existência de uma guerra mundial na época atual, mas a guerra híbrida que vivenciamos nesses anos de 2020, 2021 e 2022. Então eu entendo que houve uma guerra híbrida, de novo, biológica com vírus, midiática, né, com a desinformação da grande mídia, e econômica, destruindo economias individuais, de empresas e até de países. Portanto, segundo os meus estudos, o pior já passou e viveremos uma época melhor daqui por diante. Então, segundo os meus estudos, segundo as minhas ideias, segundo as minhas hipóteses, ou segundo ainda a minha opinião, doxa do grego, né? Então é uma opinião que você pode concordar e, evidentemente, discordar também. Só quero falar de duas dicas, né, do programa que eu estou fazendo todas as quartas-feiras, 10h30 da noite, aqui na Rádio Mundial, com a doutora Rosana Kepp. E olha, é ao vivo. Então, antes não era ao vivo, né? Mas agora é totalmente ao vivo e você pode assistir esse programa, então, todas as quartas-feiras, 10h30 da noite. E aí nós vamos para temas mais psicológicos, falamos de narcisismo, falamos de temas muito importantes e muito interessantes. E outra dica é você que precisa fazer psicoterapia, você pode entrar em contato com a doutora Rosana Kepp pelo telefone prefixo 11 9 7191 7232. De novo, prefixo 11 9 7191 7232 para marcar a sua sessão de psicoterapia. Afinal de contas, com tudo isso que está acontecendo no mundo, realmente nós precisamos cuidar da nossa mente atualmente. Muito importante cuidar da nossa mente. A psicanálise chama a mente de psiquismo, né? A parte psíquica do ser, né? Mas precisamos cuidar muito da nossa mente para mantermos o equilíbrio diante de todos os fatos atuais e diante de muitas desinformações. Então, além dos fatos que estão ocorrendo, ainda tem um conjunto de desinformações que deixam muitas pessoas absolutamente confusas, outras desesperadas, outras sem esperança, a grande parte das pessoas acreditando que o mundo não tem mais chance e tudo mais. E eu diria para vocês que sim, se não houvessem forças que combatam esta, vamos chamar de nova ordem mundial, realmente eles conseguiriam o intento de dominar o mundo e fazer daqui para frente uma distopia. Distopia era aquela sociedade horrível que, por exemplo, George Orwell escreveu no livro 1984, aquela sociedade horrorosa, de controle absoluto, com o Big Brother, sabe o programa Big Brother da Globo? Pegou o nome do grande líder do livro do George Orwell. Então, com o grande chefe, o grande irmão, né, liderando, mas uma liderança péssima, horrível, tudo controlado. Então, também a distopia que foi descrita no Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley,
Então são distopias que poderiam realmente acontecer. Se a nova ordem mundial vencesse essa batalha, essa guerra híbrida, e se ela impusesse o seu regime de controle no planeta. Então, entendo que na atualidade temos forças que podem combater essa nova ordem mundial, e tenho a impressão, de novo minha opinião, que essas forças são muito mais poderosas do que as forças da nova ordem mundial e que derrotarão a nova ordem mundial. Mas isso é minha opinião, você pode também concordar ou discordar. A minha ideia, baseada em todos os meus estudos, tem uma terceira etapa, que é justamente isso que eu acabei de falar. Temos condições de derrotar, e derrotaremos sim, na minha opinião, todos aqueles que planejaram e continuam promovendo essa guerra híbrida. Que a parte biológica, como vocês bem já observam, evoluiu de uma pandemia para uma endemia. Então, era um problema pandêmico que atingia o globo inteiro, agora é um problema endêmico que atinge determinadas regiões. Nesta etapa, já que o vírus deixou de ser pandêmico para ser endêmico, as batalhas continuam com a desinformação feita pela grande mídia. Então, o que está permanecendo é a desinformação pela grande mídia. André, mas aí como é que eu faço para ouvir, né, informações mais corretas? Procure programas independentes, canais independentes, que podem lhe trazer uma visão diferente do que está acontecendo no mundo. Então, como eu já expliquei, a grande mídia trabalha com duas fontes de informações, UPI e Reuters. UPI, United Press International, e Reuters. E essas duas fontes de opinião se coadunam, elas têm uma opinião única e repassam essa opinião para o mundo inteiro. Então a grande mídia repassa uma opinião única dessas duas agências, a UPI e a Reuters. E a partir dessa opinião única, quer que as pessoas tenham uma única forma de pensar. E como toda unanimidade é burra, então isso foi falado por um grande teatrólogo brasileiro, né? Então toda unanimidade é burra. Então, por quê? Porque não permite um diálogo, não permite uma outra visão, uma outra opinião. Então, quando todos nós temos que seguir essa unanimidade, então todos nós ficamos limitados. Não podemos ter pensamentos diferentes, não podemos ter ideias diferentes, não podemos questionar. E isso faz com que a gente tenha um pensamento único e limitado. Então, muito cuidado com isso, porque nós precisamos questionar, nós precisamos refletir, nós precisamos dialogar com novas ideias. Então, o que eu trouxe para você são outras ideias para você dialogar com essas ideias. Agora, não dá para desinformar por tanto tempo, né? Porque, olha, tem uma frase popular muito interessante que diz o seguinte: a mentira tem perna curta. E como a mentira tem perna curta, então realmente você pode desinformar por um tempo. E depois a verdade aparece. E aí as pessoas questionam, mas não estavam dizendo isso? Por que isso não aconteceu? Então, como eu disse, né, a grande mídia estava falando que haveria uma guerra mundial a partir do conflito Estados Unidos-Coreia do Norte. E essa guerra não aconteceu. Mas por que falaram tanto? E outras guerras mundiais que eles anunciam e uma série de coisas que não aconteceram. Então, a mentira tem pernas curtas.
E isso faz com que a gente logo perceba quando a desinformação for feita. Então, realmente, a grande mídia tem muita desinformação, mas busquem, então, o quê? Busquem as forças independentes. Por exemplo, as mídias independentes. Então, seja pela internet, YouTube, Facebook, procurem essas mídias independentes. As forças independentes é que estão combatendo a nova ordem mundial. E talvez surja uma nova estruturação econômica independente. Eu vou citar apenas o nome, investigue e vê se tem fundamento ou não. Gesara e Nezara, você falou, já ouviu falar disso? Gesara, Nezara? Dá uma investigada, eu acho que você vai ter algumas informações bem interessantes daqui para frente, que é uma possibilidade de uma nova estruturação econômica. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.